E aqui nós estamos de volta. Depois de ver o Pequeno Príncipe, o veleiro que está nascendo. Não, aí é hora de voltar para casa e almoçar. Dessa vez eu vou passar pelo Rio Vermelho, que é um trajeto diferente do que aquele que eu vim do Morro da Lagoa, e agora eu estou indo pela Praia Mole. Engraçado, né? O domingo é um dia que tem uma vibração diferente dos outros dias da semana, né? E tarde vai ficando com aquela cara de Faustão. Tem uma amiga minha que ela disse que o dia que ela fica em casa, que ela te vê olhando o programa do Faustão, ela pensa que ela se acabou, assim, que é o fim do mundo. Que puta, o programa mais furado que é difícil, a pessoa não tem mesmo opção alternativa e se dispor a passar um domingo na frente da televisão vendo o Faustão. É de torrar a paciência, né? O pior é que enquanto a pessoa está olhando parece que é legal, né? Tem meio coisa e tal, mas quando a pessoa se dá conta que ela está sendo alugada, pô. Mas é a coisa. E ainda depois vai, final assim, ainda tem aquela cara de amanhã é segunda-feira, hein, pessoal? Vai dar. O interessante nesse negócio da semana é que se considera que a semana começa na segunda-feira. Mas o nome de segunda, não primeira, né? Não é a primeira-feira, é a segunda, né? Então seria assim que o domingo é o primeiro dia da semana. Começa no domingo. Mas ninguém sente assim. Parece que chegou sexta-feira, é a hora da folia. Para quem gosta da noite, sexta-feira, depois sábado é um dia bem alegre e tal, aí domingo já começa uma sensação estranha que, poxa, amanhã é segunda-feira. Olha o Fusquinha. Preciso rever esse suporte, ele está tendendo às vezes a jogar a câmera um pouquinho para o lado, assim, que ela fica fora do ângulo. Vou fazer uma lateralzinha, uma guia lateral para o que eu podia dizer, né? Honda.
seta, figura. Usa o pisca, mas assim ó, usa o pisca. Ah, esse pessoal que não usa seta. A moto é o seguinte, como eu digo assim, é uma delícia, é um prazer muito grande, mas a gente tem que pilotar a moto e o carro que está por perto, porque os caras fazem coisas simples assim, poxa, a seta mesmo é uma crise nacional, os caras não usam seta. Será que as autoescolas não ensinam nada? Elas não explicam, ou elas não sabem também. O cara está habilitado para dar aula, ensinar a pessoa. Porque a questão da seta é muito simples. Se a pessoa faz o uso da seta, faz sempre, vai mudar de pista, seta. Vai virar uma esquina, seta. Vai dar um balão, seta. Ela vai fazer isso sem pensar, ela faz um ato reflexo. Porque a ideia é condicionar a mente, mas não precisa pensar, aquilo já é um gesto antes, não, também não adianta ligar a seta quando já está virando, mas a pessoa pensa talvez, aqui não precisa. Seta não é roupa de domingo, pode usar todo dia, a toda hora, tá? Então, gente, use a seta. Seria bom que os motoristas ouvissem isso, né? Não sei porque esse meu capacete está me machucando a testa hoje. Dá uma olhada. Olha a Lagoa da Conceição. Lagoa, tão bonito, né? Filmar um pouquinho que estava atrás. As dunas. Dunas. O cara com a mão pra fora, mas ele ficava com pensei que era uma mulher, com os dedinhos assim, meio desmunhecando. Mão desmunhecante na janela do carro. Tô com fome. Já é tarde, não almocei ainda. Comi uma fatia de pão de manhã. Cara engraçado. Parece aquelas figuras antigamente na revista América, desenhado pelo Dom Márcio. Era um estilo engraçado, assim. Nariz meio adunco, os pés dobravam, contornavam meio fio, com uma cara meio cansada. Aí o cara tá pilotando a motona com o capacete aberto, com uma cara de personagem do Dom Márcio.
Ih, lá vem a moto. Aqui é o final da Avenida das Rendeiras. Aqui no final de semana, se você tiver pressa, é bom não vir por aqui, ou venha de moto. Eu dobrei aqui a esquerda para pegar o morro da Praia Mole. Se a gente segue direto, aí é a Praia da Joaquina, é a Praia do Surfista. Tradicionalmente é uma das melhores praias de surf da ilha, se não é a melhor. Praia Mole. Uma coisa também, quem está começando em moto, vai aprender uma coisa. Você vai ultrapassar, a pessoa está dirigindo devagar, ela olha no retrovisor, aí você vai ultrapassar aos pouquinhos, a pessoa acelera. É uma coisa curiosa da psicologia humana, e ela acelera. Se você não tiver muito motor, aí ela vai te deixar numa dificuldade. Mas o ideal é puder acelerar com mais vigor, se não, sabe, vai ultrapassar, mete, enrola o cabo, passa. Aí a pessoa, porque você vai notar que na maioria dos casos a pessoa acelerou, mas se você conseguir passar, ela em seguida vai reduzir drasticamente. Vai ficar evidente que por alguma razão misteriosa ela não queria que você ultrapassasse ela. Se ela se sentisse ameaçada, alguma coisa, o pé vai ficando pesado, a pessoa olha ansiosamente no retrovisor e o pé vai afundando. E aí você passa. Aí pronto, ela tira o pé do acelerador. Pela lei, isso é tentativa, é enquadrado como tentativa de homicídio. Porque ao fazer isso, o motorista do carro pode deixar o
quem está ultrapassando, mesmo que seja um carro, né? Pode deixar em perigo, porque a pessoa calculou, às vezes uma ultrapassagem, já vem carro sentido contrário. Aí imagina, você calcula tal e a pessoa acelera. Pronto, você já não, naquela distância já não é possível e você já está pelo lado da outra. Pode dar uma merda, né? Então, aí eu acho bonito, assim, agora é lei. Não, é tentativa de homicídio. A pessoa pode ser presa e tal. Vocês já viram, alguém já viu uma pessoa sequer ter sido multada por fazer isso? Talvez até aconteceu, mas preso, duvido. Ninguém foi preso por causa disso. Então pra que a lei? Botam a lei para todo mundo achar que agora é lei. Olha só, gente, canal da Barra da Lagoa. E aqui, a estrada do Rio Vermelho, a estrada do Pinheiral. Essa estrada é muito bonita, né? Pinheiral. Dá pelo menos 4 km a mais do que o Porto Alegre tem 401. Porém, é muito bonito. É um passeio lindo. Estrada secundada por bosque.
rotas. Tem uma curiosidade também, se o cara estiver descalço, ele não é multado, tá? Se tiver de dedo e o seu guarda estiver mal-humorado, ele pode multar. Dá pra entender isso? Se tiver dedo, dá multa. Descalço não dá multa. Mas o cara vai pilotar uma moto descalço, tá? Comecei a pilotar moto numa época que não era obrigatório um capacete. Aliás, ninguém usava capacete. Mas eu comecei a viajar e eu achei por bem comprar um capacete. Mas eu achava, sei lá, pela lógica, eu achava perigoso, né? Ficar em duas rodas e não ter um capacete. Então, a viagem ao Rio de Janeiro, eu morava em Blumenau. Aí eu fui ao Rio, passei e tal, vi um capacete numa loja de departamento, comprei. E usei muito tempo, foi o primeiro capacete que tinha viseira de acrílico. Na época era o máximo. Chamava atenção as pessoas que passavam de moto também, eu olhava, quase não tinha moto. Na verdade, o início eu comecei a andar com lambreta 0 km, tive duas. E viajei muito com lambreta. E foi uma experiência que me ensinou muita coisa. Então todas as mudanças foram ocorrendo e não tinha capacete, não tinha retrovisor, tinha muitas estradas de chão batido. E a coisa foi mudando, né? E eu cheguei de Lambreta a São Paulo, capital. Aí eu parava, quando eu cheguei em São Paulo eu queria ir até São Bernardo do Campo. E eu parava para pedir informação, a pessoa me olhava meio assustada e já acelerava o passo. Ela parava quando eu chamava assim, ela olhava para mim e saía rápido. E eu achei aquilo esquisito, porque não foi uma nem duas. Quem eu parei e pedi informação, a pessoa olhou assustada e saiu. Mas o que é isso, né? Aí eu achei bem no posto de gasolina, que eu teria que abastecer mesmo, e aí já tem a informação, como chegar a São Bernardo do Campo. Aí eu deixei a lambreta lá abastecendo e fui até o banheiro. Aí eu entendi, eu estava com capacete sem viseira na época, e aí eu de óculos. Então, uma viagem de 18 horas e meia de lambreta, trafegando a 70 por hora, atrás de caminhões, eu tinha ficado com a cara totalmente preta, como se tivesse pintado a minha cara. E os óculos mantiveram duas rodas claras, né? Então era uma figura estranha. Mas será possível que naquela época não tinha assaltante na rua, era calmo. E por que o pessoal fica tão assustado de ver um cara com a cara manchada de preto, né? Mas foi engraçado, assim. Agora, o que não faz o amor, né? Primeira namorada, o pai dela foi trabalhar na Volkswagen, se mudou, e eu peguei a lambreta e fui lá namorar. Aí aguenta 18 horas e meia no inferno, um frio danado. E valeu, filho, foi muito bom o namoro. Depois na volta, mas só que eu já não queria voltar de lambreta não, porque foi torturante, aqueles últimos 35 quilômetros da viagem. Parecia que não chegava nunca. Então psicológico assim, cada quilômetro foi choradinho, assim. Então eu pensei em botar a lambreta numa cegonha, porque São Bernardo tinha muita, né? E pegar um ônibus, voltar para Blumenau.
Aí aconteceu que eu passei a semana à procura de um jeito de levar. Aí assim, para botar uma cegonha, eu tinha que providenciar um engradado, botar a lambreta no engradado. E a cegonha embarcava em São Paulo, então eu tinha que conseguir um caminhão de mudança para levar até São Paulo, onde embarcaria numa cegonha. Aí, gente, aquele trajeto de São Bernardo do Campo até São Paulo ia sair mais caro do que de São Paulo a Blumenau. Aí eu desisti. Porque imagina, primeiro que eu não ia conseguir fazer o engradado. Estava num hotel. E aí eu também fui descansando, namorando e me divertindo. E aí eu pensei o seguinte, não, eu não vou voltar com essa sangria desatada de fazer uma viagem com uma tacada só. Vou dormir em Curitiba, de lá 5 viagens. Aí ficou completamente diferente, foi uma viagem super legal. Essa parte da viagem, sem ansiedade e com descanso intermediário, valeu por tudo, porque foi muito bonito, foi lindo. E ainda tive a primazia para pegar por um pedaço da BR-101 antes dela ter sido inaugurada. Passei por baixo de um cabo de aço e peguei aquele trecho perto de Joinville até Itajaí, eu acho. Foi tudo ali, era asfalto novo e ninguém passando por ali. Então assim, são lembranças que se tornaram históricas, na verdade, não? Eu já tenho praticamente 50 anos de motociclismo. E hoje eu ando de moto do mesmo jeito, com o mesmo reflexo e com mais desempenho do que tinha na época, porque tem mais experiência, paixão por moto. E hoje o tráfego não é brincadeira, né? Hoje as pessoas, todo mundo anda a mil, a bilhão, né? Como se diz. Eu comecei a filmar, uma das motivações foi o seguinte: as pessoas que não andam de moto ficam falando, mas a moto é legal, mas o problema são os outros. Eu comentei isso num outro vídeo. E eu procuro colocar, eu acho assim, ó, quem estiver vendo o vídeo, alguma pessoa talvez esteja pensando em ter moto, ou começando. Então por isso eu procuro dar algumas dicas. Assim. Quem sabe tá bom, né? Mas tem dicas que não são ensinadas oficialmente, mas que funcionam para proteger. Uma delas é utilizar o farol alto nas ultrapassagens, ou quando o tráfego é muito intenso de dia, né, é recomendável, não é ensinado. Né? O que é ensinado oficialmente é andar de farol baixo, mas você notar, quando passar por você, em sentido contrário, você vai notar que no dia muito claro, às vezes você não vê que o farol está aceso. E a função seria chamar atenção. Então não adianta uma coisa que não chama atenção para você chamar atenção, não faz sentido? Então, agora o farol alto não, o farol alto, ele, se você está ultrapassando, ele bate no retrovisor, ele te dá mais chance do cara te ver e te proteger, né? Eu acho que tudo é o bom senso. Você não vai botar um farol alto na cara de alguém à noite. Mas você pode, durante o dia, claro, muito claro, estar ultrapassando, passando na lateral de carros parados, alguma coisa, dá o farol. Né? E no momento mais calmo, usa o lampejador, né? Só dá uma piscada no farol alto. Isso é uma dica, tá? Outra coisa, pilota a moto olhando o tempo todo, assim, durante como um ato, vai olhando em volta, olhando o retrovisor com naturalidade, mas vai olhando o retrovisor. Porque em 3 segundos, 4 segundos, pode mudar alguma coisa perigosa atrás de você. Então, deixa eu ver uma coisa. Tá bom, fico por aqui, gente, até outra.